Olá, seja muito bem-vindo aqui à resolução de mais um exercício de SQL. A gente agora está começando a utilizar aqui a inteligência artificial de alguma maneira para auxiliar, né, no nosso trabalho de identificar a melhor query para resolver esses problemas aqui, tá bom? Então, eu sempre venho lembrar aqui que ao utilizar a inteligência artificial, principalmente para análise de dados, a gente tem que utilizar isso da maneira mais responsiva possível, né? E aí, como que funciona essa utilização, né, responsável, né? Primeiramente, acima de tudo, segurança dos dados, tá bom? Então a gente jamais vai inserir qualquer dado para o ChatGPT fazer análise automaticamente, tá bom? A gente é responsável por essa análise, a gente é responsável pelos dados que a gente tem, tá bom? Então isso daí eu sempre vou repetir aqui, tá? E lembrar, o ChatGPT é uma ferramenta de auxílio ao nosso trabalho, ele não vai substituir o seu trabalho aí, é, tendo em vista já o que a gente colocou aqui em cima, né? A partir do momento que você não vai inserir os dados, você vai utilizá-lo como auxílio. Vamos dizer que você já tem uma ideia mais ou menos do que você quer, né? Do que você busca, e aí você vai utilizando ele, fazendo as perguntas necessárias para que você obtenha essas respostas aí, tá bom? Para isso, se faz necessário, obviamente, o conhecimento. Então, se você está começando a aprender os problemas, ou se você já tem experiência, né? Seja em Python, SQL, Power BI, o que for, né? Vocês sempre tem que ter esse conhecimento, e aí o ChatGPT ele realmente vai potencializar tudo isso, porque às vezes a gente não lembra especificamente de uma chamada ou de algo específico, mas a gente sabe que existe. E aí a gente vai utilizar o ChatGPT o quê? Para ajudar a gente a relembrar, para que a gente não tenha que ir lá no Google, às vezes, baixar, ler 5 artigos, né? A gente faz uma pergunta e o ChatGPT normalmente ele já vai trazer a resposta para a gente. E aí, em cima disso, a gente sempre vai aprender e corrigir quando necessário aí na resolução dos problemas, tá bom? Então aqui a gente hoje vai resolver um problema, né, unique of subjects taught by the teacher, que é um problema, assim, relativamente simples, tá bom, pessoal? A gente vai ver aqui, eu vou até resolver ele antes mesmo de colocar no ChatGPT, porque ele é um problema simples mesmo. Como eles colocam aqui, é um problema realmente fácil. Mas a gente vai ver como que o ChatGPT vai resolver, como que a gente resolveria normalmente também, tá bom? Então aqui basicamente a gente tem uma tabela de professores que tem o ID desse professor, o ID da matéria e o departamento que ela trabalha. Bom, então ele fala para a gente que o subject ID e o departamento, né, ele é uma primary key, ou seja, a combinação, né, da matéria e departamento, ela é uma primary key, tá bom? Cada linha indica que o professor com Teacher ID ensina determinada matéria, tá bom? No departamento ID. E ele fala para a gente escrever o número que de matérias únicas, né, que cada professor ensina. Então a gente vai ter que ver qual matéria única que cada professor ensina ali, tá bom? A gente vê aqui, ó, ele dá a tabela pra gente e o output é o quê? Por exemplo, professor 1, ele ensina 2 matérias únicas, né? Que seriam o quê? A gente vê que ele ensina a matéria 2, a gente vê que ele ensina a matéria 2 e ele ensina a matéria 3. Então, quantas matérias únicas que ele ensina, né? Ele ensina duas, a 2 e a 3. Já o professor 2, ele ensina a matéria 1, 2, 3 e 4. Então, ele ensina 4 matérias únicas, né? Apesar dele falar pra gente aqui que a matéria e o departamento, uma primary key, deveriam ser diferentes, né? A gente percebe que aqui no final a matéria 2, mesmo sendo do departamento 3 e a matéria 2 sendo do departamento 4, ele não faz essa distinção na hora do output aqui, né? Ele traz até a explicação, né? Eles ensinam a matéria 2 no departamento 3 e 4, né? E ensina 3 no departamento 3. Então, realmente, eles não consideram diferentes isso daí. Acho que é importantíssimo a gente saber disso daí, porque senão ele vai considerar que a matéria 2 do departamento 3 e a matéria 2 do departamento 4 poderiam ser coisas distintas, né? Não necessariamente poderiam ser iguais. A gente vê na explicação do problema que não é assim que ele interpreta isso daqui. Então aqui, assim, eu vou resolver rapidinho aqui, porque realmente é um problema relativamente simples, né? Basicamente, o que a gente vai ter que fazer? Né? A gente agrupa por professor, né? Por teacher ID. E aí a gente vai ter que trazer o quê? Esse teacher ID. E a gente vai ter que fazer o quê? Um count. A gente vai contar o quê? As matérias distintas que ele ensina, né? Subject ID. E aí, vê só como que ele apelida aqui, CNT. Beleza. Vamos só ver aqui se vai dar certinho, se eu errei alguma coisa aqui. Acredito que não, né? Erro de sintaxe. A group by, né? Beleza, agora deu certo aqui, né? Vamos submeter só para ver se realmente vai
ou se tem algum erro ainda. Layer. Beleza, então também deu certo, né? Agora vamos pedir então pro ChatGPT ajudar a gente, né? Vamos imaginar que a gente é um problema um pouco mais complexo, mas a gente está aqui treinando como que a gente vai usar esse ChatGPT, tá bom? A gente tem a tabela Teacher, ela tem Teacher ID, ela tem Subject ID e ela tem também o Depth ID, tá bom? Todos são int, né? Sendo que isso daqui é importantíssimo a gente colocar, né? Que a combinação desses dois aqui é a nossa primary key, né? Vamos colocar aqui como primeira observação isso daqui. E aí cada linha ensina isso daqui, beleza? Não é importante a gente colocar. E aí vamos ver aqui qual que é o que ele quer, né? Então escreva uma solução para encontrar valores únicos. Beleza. Então acho que isso daqui já é o suficiente, né? A gente não precisa nem explicar muito além disso daqui, não. Escreva uma solução para calcular o número único de matérias que cada professor ensina na universidade. Vamos só colocar aqui já para ele, né? Call this column CNT. Que aí ele já vai trazer para a gente, né? A coluna como CNT. E aí vamos lá no nosso ChatGPT, colocar o nosso prompt, né? Chamar aqui o ChatGPT 4 e ver como que ele vai trazer essa resposta pra gente. Então sempre lembro aqui que tem uma playlist aí que eu ensino a fazer ChatGPT com chamadas de API lá na OpenAI, né? Então olha só, a solução que ele trouxe pra gente aqui é exatamente a que a gente já tinha feito, né? Então aqui a gente nem precisa muito. Se vocês não estiverem entendendo aqui muita coisa, que vocês podem vir aqui e falar agora, traduza solução acima para português. Bom, aí a gente obviamente não precisa, né, do ChatGPT 4 para fazer esse tipo de coisa boba, né? A gente pode chamar o 3,5, bom? E aí ele traz pra gente aqui em português, tá vendo? Então assim, às vezes o prompt é importante estar em inglês porque ele compreende menor e depois a gente pode pedir a tradução, tá bom? Ele explica pra gente aqui cada coisa. Mesmo assim, ainda tô com dificuldade de entender. Eu vou trazer isso daqui num próximo problema um pouquinho mais complexo, né? E aí você pode falar assim, ó, explique a solução acima como se estivesse ensinando para uma criança de 5 anos. Tá bom? E aí pode deixar no 3,5 mesmo. Esse tipo de coisa aqui não precisa, não é uma complexidade tão grande, tá bom? Beleza. Aí ele explicou a solução mais ou menos aqui. Vamos agrupar o nome dos professores e contar quantas disciplinas diferentes cada um ensina. Por exemplo, o professor João ensina matemática, português, vamos contar essas disciplinas para ele. Então, assim, tá explorando, né? Engenharia de prompt é algo que a gente, né, tem que realmente explorar. Provavelmente, se eu colocar aqui o 4.0, vamos ver aqui, ó. Um 4.0, vamos ver se ele vai explicar também. Aqui, ó, já a explicação bem diferente, né? Então ele já traz um pouquinho mais elaborado realmente, tá bom? Por isso que eu gosto de ter os dois aqui, porque sai mais barato às vezes a gente assinar lá. Agora o ChatGPT a gente consegue, né, ter um modelo 4.0, porém tem uma limitação de perguntas que a gente vai conseguir fazer lá, tá? Então, acho que por hoje é isso daqui. Espero que vocês tenham gostado realmente. Peço para que vocês interajam aí mais, tá bom? Se estiver gostando, se quiser algum outro tipo de vídeo também, tá? Sempre que puder, curte, compartilha e segue o canal, tá bom? Até a próxima. Muito obrigado pelo seu tempo e a sua atenção.